onde é que está Deus perante o que está a acontecer no mundo? Quem não tem o conhecimento espiritual pensa assim, a alma ou o espírito é sempre o mesmo, portanto eu estou a falar, é a minha alma, é o meu espírito, e portanto o corpo de reencarnação em reencarnação é sempre diferente, não é? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência no corpo humano. Humana, exatamente. O que é Deus para você? Desde o início da humanidade, é uma pergunta que ecoa no silêncio da alma, atravessando religiões, filosofias e ciências. Hoje, abrimos espaço, não para uma resposta definitiva, mas para uma expansão de consciência. Olá, meus queridos amigos, desejamos muita luz. Sejam bem-vindos a Universos Paralelos, essa grande jornada onde diferentes caminhos espirituais se encontram, não para provar quem está certo, mas para partilhar, compreender e evoluir juntos. E com esse sentir, convidamos a todos para seguir nesse caminho vivo de consciência e despertar a luz do Espiritismo sob uma nova perspectiva. Universos Paralelos, onde as almas se encontram. Hoje temos a honra de receber o Sr. Joaquim, espírita, médium e terapeuta. Além de ter um coração enorme, tem um grande conhecimento na vida espiritual e poderá contribuir positivamente nessa grande jornada do Universos Paralelos. Respire fundo, permita-se sentir, porque hoje a jornada é para dentro e talvez para mais perto do que sempre esteve presente. Primeiramente, queremos agradecer Sr. Joaquim por aceitar nosso convite e partilhar seus conhecimentos aqui com todos nós. E eu já quero começar, Sr. Joaquim, com uma pergunta, né? Dentro das suas experiências vividas, para o Senhor, o que é Deus? Ora bem, ainda nós não temos ainda a capacidade de saber o que é Deus, não é? Porque nós humanos, a humanidade terrena, ainda não tem a compreensão para definir o que é Deus, mas segundo os espíritos superiores, segundo no livro dos espíritos, Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Portanto, Deus está em tudo, está no universo, está dentro de nós, está na natureza. Portanto, tudo o que é o ser vivo, Deus está em toda a parte. Pois é, né? Desde o início da humanidade que essa pergunta ela ecoa na alma de todos nós, exatamente. Né? E como a gente estava falando há pouco... E é bem difícil definir o que é Deus. Não é? É difícil, né? É energia, é a causa suprema, é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Portanto, eu sinto Deus dentro de mim, assim como todos nós, como espíritos e como almas, não é? Somos centelhas divinas e sentimos esse ardor tão consolador, que são partículas de Deus dentro de nós, porque nós somos filhos de Deus, não é? É muito bonito isso, né? O amor de Deus para com a gente, para exatamente, com a humanidade, né? É muito bonito. E como a gente estava falando agora há pouco, eu acredito que, assim, acho que a gente vai passar praticamente a vida toda aqui se perguntando, né, o que é Deus. Exato. Mas talvez se a gente conseguir voltar, fazer uma viagem para dentro, né, nos conhecer, saber quem somos, talvez a gente possa ter uma noção, assim, do que é Deus. Porque, infelizmente, o conhecimento da doutrina espírita ainda não abrangeu a humanidade, nem 40%, nem 30%, portanto, e é uma pena, porque com o conhecimento da doutrina espírita, que foi a terceira revelação de Deus à humanidade, não é? Sim. Primeiro o Antigo Testamento, com Moisés, depois veio Jesus com o Novo Testamento, com o amor, e depois, mais tarde, Jesus, quando viu que realmente as pessoas ainda não tinham aquela capacidade de assimilar as verdades da vida, ele disse que mais tarde então viria o Consolador prometido e a humanidade já estaria mais ou menos preparada para assimilar as verdades da vida. E o Consolador prometido é precisamente a doutrina espírita, através de Allan Kardec, no século XIX, portanto, despertou o conhecimento de todas as verdades que até então estavam escondidas, não é?
Sim. Porque nós perguntávamos o que era a morte, o que é a vida, o que é a vida depois da vida, e era tudo tabus, era Sim. tudo coisas que são tudo mistérios de Deus, e a humanidade nunca teria o conhecimento das verdades da vida. Então a doutrina espírita realmente abriu os nossos horizontes da vida, abriu a nossa capacidade de sentirmos que somos essências divinas, que somos seres imortais, estamos aqui de passagem. A nossa pátria não é a terra, a nossa pátria é a parte espiritual, são as colónias espirituais, portanto, e nós estamos como essências divinas, estamos aqui num corpo físico que tem um prazo de validade, e esse prazo de validade, quando terminar, então regressamos, nós, almas, espíritos, regressamos ao mundo espiritual, que é a nossa pátria, que é a nossa essência. Nós não somos daqui, nós somos dali, do outro lado da vida. E, portanto, sentindo isso, sabendo isso, sabemos que Deus realmente é uno, Deus é omnipotente, não é? E, portanto, Deus trouxe o seu Filho à Terra, Jesus, para nos dar o conhecimento do amor. E o amor é a base de tudo. O amor incondicional, o perdão das ofensas, a tolerância, a caridade, a humildade. Portanto, e tudo isso, a base realmente da vida que nós devemos levar é o amor. Porque do amor nasce o perdão, do amor nasce a tolerância, do amor nasce realmente a humildade, a caridade, não é? E isso tudo eleva-nos à nossa vibração espiritual, não é? No nosso dia-a-dia, não é? Exatamente. Ou seja, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência no corpo humano. Exatamente, exatamente. Nós somos seres espirituais vivendo mais uma experiência humana, porque todos nós já temos várias existências. A alma ou o espírito é sempre o mesmo, portanto eu estou a falar, é a minha alma, é o meu espírito, e portanto o corpo de reencarnação em reencarnação é sempre diferente, não é? É sempre diferente a vestimenta que nós usamos para vir, seja ao planeta Terra, ou seja a outro planeta, não é? De acordo com a nossa vibração e com a nossa evolução espiritual. Exatamente. Dentro desse assunto de que nós temos vários corpos, né, de encarnação em encarnação. Por que essa encarnação? Por que nós temos tantas necessidades de vir aqui? Porque nós temos, enfim, nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, não é? Mas depois, dada a nossa vida material e a nossa vida no plano físico, nós fomos nos desviando, não é, daquilo com que nos comprometemos, que é a evolução moral, espiritual e intelectual. E nós, humanidade, damos mais importância à parte material do que à parte espiritual. E muitas vezes, e a maior parte da humanidade hoje, ainda descura muito a parte espiritual, só vive para a parte material. E por isso nós vemos que muitas pessoas que caem num vazio existencial. Sim. Porquê? Porque não têm nada que se agarrar, não têm aquela fé em Deus, em Jesus, em Maria, a mãe de Jesus e a mãe de todos nós, não é? E portanto, essa falta de fé, essa falta de religação a Deus, realmente causa desvios na nossa trajetória, e então cometemos certos atos menos bons e depois surge a lei da causa e efeito. E como temos todos telhados de vidro ainda, estamos a caminhar para a regeneração, que ainda vai demorar. Nós estamos a ver que o mundo atualmente está num distúrbio total, e então, para que nós possamos realmente evoluir moralmente, espiritualmente e intelectualmente, temos que ver sempre a um corpo físico,
Sim. de reencarnação em reencarnação, até atingirmos a perfeição. Para já, é muito bom atingirmos a regeneração, a tão desejada regeneração. Exatamente, né? E depois, mais tarde, então, a tão desejada perfeição. Não é? Exatamente, por isso que a gente está nesse momento que a gente fala-se tanto em transição planetária, né? Exatamente. Estamos numa fase de transição planetária. Todos nós que estamos a viver aqui no mundo físico, escolhemos, antes de reencarnar, nesta última encarnação, estar aqui para viver a transição planetária, para podermos auxiliar os nossos irmãos do mundo espiritual no contributo da evolução da humanidade. Portanto, e quem tem o conhecimento espiritual, quem tem realmente já uma bagagem intelectual, espiritual e moral, pois no seu dia-a-dia vai realmente auxiliando os nossos irmãos do mundo espiritual a evoluir toda a humanidade, seja por palavras, seja pela caridade, seja pela humildade, pela tolerância, pelo amor em si, não é? Aquele amor incondicional que tudo dá e não espera nada em troca, não é? Portanto, exatamente, esse é o amor incondicional, né? Fazer o bem sem olhar a quem e não esperar nada em troca. Exatamente. Dentro desse assunto de quando fala espírito puro, né? Só para a gente entender um pouco, quando a gente fala assim espírito puro, são aqueles espíritos que veio aqui e já conseguiu encontrar aquele equilíbrio entre o conhecimento moral, né? Exatamente. O intelectual e o espiritual. E o espiritual. Portanto, o espírito puro, portanto, é um espírito que já não tem nenhuma lei da causa e efeito para se regenerar, não é? Portanto, é um espírito que já está puro, que já está totalmente higienizado a nível moral, espiritual, e portanto, nós ainda estamos, os espíritos puros não nasceram puros, portanto, eles passaram como nós estamos a passar hoje, não é? Pelas provas e expiações, pela regeneração e depois pela perfeição, não é? Portanto, e nós estamos nesse caminho, não é? Todos nós estamos nesse caminho, para já somos pessoas ainda de provas e expiações, ainda temos muitos resgates a limar, muitas arestas a limar e, portanto, mas como Jesus, quando aqui esteve, disse, todos nós estamos condenados, entre aspas, a ser perfeitos. Dura o tempo que durar, portanto, durem as reencarnações que durarem. Ou seja, teremos sempre a oportunidade de vir aqui resgatar aquilo que nós cometemos no passado. As imperfeições. Às vezes eu penso assim, que nós estamos vivendo um passado no presente, né? Exatamente. Nós temos que vir aqui sempre um corpo físico, porque há muita gente que pergunta, mas porquê é que no plano espiritual nós não podíamos evoluir? Porque no plano espiritual nós vamos ter colónias espirituais onde todos nós temos a mesma sintonia, não é? A mesma vibração e, portanto, não há choques, não há desinteligências e, portanto, estamos lá como uma espécie de pausa, como uma espécie de aprendizado, como uma espécie de reciclagem, que é para depois, como amanhã somos imperfeitos, reencarnarmos novamente. Sim. E a nossa reencarnação, se for uma reencarnação normal, é preparada antes de reencarnarmos, com a espiritualidade maior. Portanto, escolhemos os pais que queremos, escolhemos o sítio onde queremos realmente vir reencarnar. Portanto, e isso tudo de acordo com a lei da causa e efeito e dos resgates que temos ainda para fazer, não é? Porque todos nós ainda somos imperfeitos, não é? Depende muito do que a gente leva na nossa consciência, né? Quando a gente vai embora daqui. E a sintonia que a gente está, a vibração que a gente está, né? Exato. Depende mais... A nossa vibração, que ainda é da terceira dimensão, está numa transformação para a quinta dimensão, portanto, e nós vemos os portais de luz que se abrem aqui no planeta Terra, os irmãos da parte espiritual, e não só, irmãos também de outras galáxias que nos estão a ajudar nesta transição planetária, e nós estamos a receber energias da quarta e quinta dimensão para que o nosso corpo físico, espiritual e
e a alma se adaptem a essas energias, que são energias muito poderosas, muito boas, a qual nós não estamos habituados a elas. Sim. Mas quem tem o conhecimento é mais fácil adaptar-se a essas vibrações e sabe que essas vibrações é para a nova era que está a chegar, mas infelizmente nós vemos os distúrbios que estão a acontecer no planeta Terra, Sim. não é? As pessoas emocionalmente estão destrambulhadas, desequilibradas, ainda existem muitos suicídios, não é? Portanto, muita ignorância que existe ainda entre a humanidade, porque se as pessoas soubessem que aquilo que fazem aos outros vão receber de volta, faziam o bem. Porque quem faz o bem recebe o bem. E quem faz o mal recebe o mal. É a lei do universo. Como o ditado popular, né? A gente colhe o que a gente planta. Exatamente. Não tem como fugir desse caminho. Nós né? colhemos aquilo que semeamos, não é? A sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória, não é? Por isso, estes distúrbios que estão a acontecer, e até nas nossas existências, não é? Todos nós temos problemas de vida, todos nós temos provas a enfrentar no dia a dia, mas isso é um aprendizado para a nossa evolução moral, espiritual e intelectual. E é um aprendizado que a gente faz em conjunto, não somente individualmente. Né? Exatamente. Claro que a gente tem que buscar individualmente conhecimento, mas é em conjunto que a gente aprende mais, né? Exatamente. E a doutrina espírita trouxe realmente o conhecimento muito vasto sobre as verdades da vida, não é? Aliás, segundo as profecias e as psicografias de Chico Xavier, na nova era, portanto, a base das religiões que existirem será a doutrina espírita. Será a doutrina o ensinamento do amor, da doutrina, né? A doutrina da paz, da tolerância, da fraternidade. Não haverá rivalidades, haverá realmente colaboração entre todos para que todos nós possamos atingir aquela perfeição tão desejada. Será um sonho para o planeta Terra, né? A gente atingir o sonho esse... do planeta Terra, que ainda, infelizmente, a maioria das pessoas da humanidade ainda está muito atrasada na parte espiritual. Ainda somos um bocadinho crianças espirituais, não é? Eu ouvi outro dia uma coisa que eu achei bem interessante, que diz assim, que nós passamos mais tempo dormindo enquanto estamos acordados do que de fato quando estamos dormindo. Exatamente. E isso me fez pensar muito que realmente a gente passa muita parte da nossa vida como se estivesse dormindo, né, para a espiritualidade. A gente demora a ter essa conexão com Deus, né? Exatamente. Dentro dessa concepção aqui do que é Deus, ainda seguindo esse assunto, houve algum momento na sua vida que o senhor chegou a duvidar da existência de Deus? Não. Desde que eu conheço a doutrina espírita, e já lá vão 30 anos, portanto, desde que eu conheço a doutrina e sei o que é a doutrina espírita, portanto, tudo o que nos acontece, seja de menos bom para os nossos olhos físicos, mas para Deus temos que passar por essas situações. E muitas vezes chegamos lá em cima e vemos que afinal as coisas menos boas foram muito boas, porque foi um aprendizado, porque foi uma prova que tivemos que passar, que ultrapassar. E portanto, desde que eu conheço a doutrina espírita, realmente nunca tive realmente negado de Deus, nunca tive realmente aquela mente de onde é que está Deus perante o que está a acontecer no mundo. Quem não tem o conhecimento espiritual pensa assim, porque vê tantas contrariedades, vê tantos pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas com doenças, pessoas sem doenças, e agora nesta fase da transição planetária vê o mundo todo em turbilhão e muitas vezes dizem, na maior parte infelizmente, onde é que está Deus? Sim. Mas tudo tem a ver com a lei da causa e efeito. Tudo tem a ver com o nosso percurso de cada um de nós, não é? Portanto, tudo, e nunca deixei de acreditar em Deus, em Jesus, que é o nosso guia maior, não é? Foi a maior presença aqui no mundo físico, foi Jesus.
que é um grande espírito de luz que está sempre a acompanhar-nos, amando de Deus, as suas falanges de luz. Tenho uma fé enorme também por Maria, Mãe de Jesus, portanto, Sim. que é a protetora dos suicidas, a protetora dos desvalidos, portanto, uma fé enorme. E graças à doutrina espírita, os horizontes da vida abriram-se totalmente, não é? Agora, uma outra pergunta. Eu sei que o senhor nasceu no berço católico, né? Veio do catolicismo. Exatamente. Daquele momento até hoje, a sua concepção sobre Deus teve alguma mudança? Claro que Teve sim. alguma diferença? Ora, eu desde miúdo que acompanhava os meus pais, não é? À Igreja Católica, à missa, e naquele tempo a missa até era falada em latim. Nossa, em latim. Não se percebia nada, não é? E, portanto, eu, pronto, era obrigado a acompanhar os meus pais, mas depois realmente vi que nada trazia de bom dentro de mim. Eu ia à missa porque acompanhava os meus pais e eu via que a maioria das pessoas também ia à missa e não compreendiam as homilias, não é? Que os padres diziam, portanto, é tudo, e por cima é tudo tabus. A Igreja Católica, as verdades da vida é tudo mistérios de Deus, é tudo tabus. E então, a pouco e pouco, deixei de acompanhar os meus pais, já numa fase da adolescência, e virei-me então realmente para a espiritualidade, porque eu desde os 5 anos, 6 anos, que a minha mediunidade era ostensiva, não é? Eu falava com os irmãos, aqueles amigos invisíveis que nós dizemos que as crianças têm, portanto, eu já falava, eu já os via, e portanto teve muitos exemplos da existência espiritual. Claro que desconhecia o que era a doutrina espírita, não é? Só muito mais tarde, na minha adolescência, virei-me para o budismo, onde falava na reencarnação, onde falava realmente na probabilidade dos mundos habitados, e então foi, não pelo amor, mas pela dor, que eu conheci a doutrina espírita. Portanto, já lá vão 30 anos, e eu fui a uma casa espírita devido realmente a estar obsediado por obsessores, inimigos de há 300 anos atrás. Portanto, vocês estão a ver. É sempre assim, quando a gente não vai por amor, a gente vai pela dor, vai pela dor. E foi aí, graças a Deus, que eu conheci realmente esta doutrina, realmente que é realmente uma doutrina cujas leis divinas são compreendidas, o que é morte, o que é vida, o que é a vida depois da morte, o que é a probabilidade dos mundos habitados, não é? Segundo Jesus, quando aqui esteve, disse, na casa do meu pai há muitas moradas, não é? E, portanto, foi graças a isso que eu conheci a doutrina espírita, e como tinha os conhecimentos já do hinduísmo e de todas essas noções orientais, portanto foi muito mais fácil. E depois, sabendo dos obsessores de há 300 anos atrás, que me descobriram e que tentaram levar-me para o outro lado da vida à força, e foi graças à doutrina espírita, foi graças à casa espírita que me acolheu naquela altura, que eu fiz uma desobsessão que durou 2 anos. 2 anos? 2 anos. Nossa, muito tempo, portanto, né? E foram irmãos que depois, graças a Deus, com paciência, com calma, se retiraram, foram para a luz, mas eles impuseram uma condição, que eu continuasse a trabalhar na seara do Cristo. Em vez de a minha profissão, portanto, era de oficial de justiça, não é? Nos tribunais, mas que eu nunca descurasse a parte espiritual e que eles deixavam-me em paz, iam para a luz, mas que eu seguisse como trabalhador espírita na casa que me recebeu primariamente, não é? E foi assim que eu comecei a trabalhar
na doutrina espírita, nos centros espíritas, e fui evoluindo, graças a Deus. E claro que a minha vida hoje é totalmente diferente daqui há 20 anos atrás. Portanto, Sim. estou muito melhor hoje, a nível moral, espiritual, do que há 30 anos atrás. É muito bom, né? Do que há 20 anos Vai atrás. evoluindo. Não é? Do que há um mês atrás. Portanto, isso é muito bom. Não é? Nós sentirmos que estamos muito melhores a nível moral e espiritual e portanto, dá-nos uma abrangência, não é? Muito grande. Nesse caminho aí da busca pelo espiritismo, teve alguém que o incentivou? A doutrina espírita. Sim. Teve algum incentivo de alguém, da família ou de algum conhecido que Portanto, direcionou o senhor? foi alguém da família, precisamente a minha mulher, que já era espírita, também devido a uma obsessão, a obsessores que a despertaram para a espiritualidade, e foi graças a ela, quando eu a conheci, que ela depois falou-me então na doutrina espírita. E pronto, e a partir daí eu não liguei muito, mas a partir daí as coisas começaram a despertar em mim. E despertaram não pelo amor, mas pela dor. Acho que a maioria de nós é pela dor. assim, é pela dor, né? É pela dor. É pela dor. Eu sei que a pergunta que eu vou fazer é um assunto que demanda umas reflexões maiores, né? Mas falando nessa parte da obsessão, por exemplo, às vezes é que a gente pode tá sendo obsidiado e não sabe, a gente não tem o conhecimento, às vezes a gente tem até um problema de saúde sério, Exatamente. que você procura médico, faz exames e nunca descobre o que você tem. Foi precisamente o que aconteceu. Portanto, eu comecei a ficar a sentir-me obsidiado, deixei de andar, caía no chão e, portanto, quando deixei de andar, portanto, a primeira coisa que nós devemos fazer é ir aos médicos, Sim. à medicina convencional. E então fui a todos os especialistas e eles viram que realmente a nível físico, a nível da medicina tradicional, que não havia nada que causasse estas quedas, este deixar de andar. E então, a pouco e pouco, eu comecei em casa a incorporar. Comecei a incorporar, lá está, a incorporar seres que eram os meus obsessores, não é? Que me estavam a injuriar. Portanto, eu sou um pouco médium inconsciente. E então, a minha mulher e os meus filhos, na altura, é que presenciavam realmente aquilo que me estava a acontecer. Eu estava desequilibrado e incorporava, não é? Seja em casa, seja em qualquer situação, eu incorporava porque estava em desequilíbrio. E então a solução que eu tive fui encaminhado para aquele centro espírita, não é? Que foi o Núcleo Espírita Cristão, no Porto, onde me abriram as portas e onde eu depois tive essa desobsessão durante 2 anos. Foi onde você conseguiu se livrar desses sintomas, né? De fraqueza, de Exato, queda, consegui. de parar. Equilibrei-me, não é? E, portanto, um médio equilibrado é uma pessoa que incorpora, se tiver que incorporar, só nos trabalhos mediúnicos, só nos trabalhos de casa, não é? Dos centros espíritas. Portanto, um médio equilibrado é uma pessoa que pode ver irmãos, faz umas preces, pode sentir a presença de irmãos com uma vibração menos boa, mas tem aquele poder de equilíbrio para não se deixar ser um boneco, não é, nas mãos desses obsessores, dessas pessoas menos boas. Portanto, um médium equilibrado é uma pessoa que só nos centros espíritas é que se deve trabalhar a nível de intercâmbio espiritual, a nível do passe, a nível de palestras. Portanto, os centros espíritas são casas de Deus, são casas do universo, onde recebemos pessoas fisicamente falando e espiritualmente falando.
É exatamente, só falando aqui para o nosso pessoal aí, quem vai assistir esse vídeo, que é um assunto muito sério, né? E que esse trabalho que é feito dentro dos centros espíritas tem uma responsabilidade enorme, não é uma coisa à toa, né? E claro que nós temos, como o senhor falou, que sempre buscar os médicos, ver a origem do problema, mas às vezes a gente passa tantos anos buscando e não descobre-se nada, né? Exatamente. E quando você volta para essa parte da espiritualidade, você às vezes consegue resolver um problema que você passou a vida inteira tendo sem saber realmente o que você tinha. Então é uma coisa muito séria, gente. Esse assunto, claro, como eu falei, é um assunto que demanda muitas reflexões. Então, assim, é para outro programa, para a gente falar somente sobre esse assunto, né? Porque é uma coisa que é muito importante, muito séria. Sr. Joaquim, então, depois de tantas partilhas aqui, de tantos conhecimentos que são muito bons para a gente, faz muito bem para a nossa alma, para o nosso espírito, qual a mensagem que o senhor deixaria para quem está em busca dessa pergunta do que é Deus? Portanto, Deus, como eu disse há pouco, é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, não é? Eu falei na doutrina espírita porque é uma doutrina em que nos esclarece tudo, mas a doutrina espírita respeita todas as religiões, portanto, respeita todas as religiões, porque todas as religiões nos levam a um caminho, que é Deus. E, portanto, as pessoas, para sentirem Deus, têm que se sintonizar com aquela religião com que mais lhes tocar e como dizia Allan Kardec, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Portanto, uma pessoa lendo, instruindo-se, e vai sendo tocando dentro de nós, vai-se despertando algo, uma espécie de chama, que é efetivamente a essência divina de que nós somos partículas de Deus, não é? E, portanto, é isso que as pessoas precisam, é de se religar a Deus, através da prece, através da oração, através da prática da caridade, através da prática da humildade, da tolerância, do amor incondicional. E assim as pessoas vão começando a sentir qualquer coisa cá dentro da nossa alma, que é precisamente a essência divina a despertar. Portanto, e todas as religiões, Deus está nelas. Portanto, e a doutrina espírita, como eu já disse há pouco, respeita todas as religiões, porque todas elas nos levam para o mesmo caminho, que é a perfeição, que é Deus. Portanto, é isso que eu queria realmente indicar a todas as pessoas que ainda não encontraram Deus, que meditem um pouco, entrem para dentro, façam uma espécie de meditação, uma prece, e veem que algo acontecerá de positivo dentro delas, e as suas posturas do dia a dia se transformarão para melhor, para o bem comum. E isso é Deus que já está em nós e que sempre esteve em nós. Porque Deus está em todas as pessoas, não é? Mesmo aquelas que não acreditam em Deus, Deus está dentro delas. É só preciso elas despertarem, é só preciso essas pessoas realmente fazerem despertar aquilo que está dentro de nós, porque todos nós, até inclusivamente aquelas pessoas mais que estão nos crimes, que fazem os maiores pecados, todos Deus está dentro de todas elas, porque todos nós já passámos por muitas coisas noutras vidas, já fizemos muito mal, porque ainda estamos a aperfeiçoar-nos, mas no futuro, um pouco distante ainda, pois com a contribuição individual de cada um e no todo da humanidade, chegaremos todos à nova era, à era da paz, à era do amor, e sintonizar-nos com Deus, que é realmente a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Que é o amor, né, gente? Que é o amor, exatamente. Tão bonito ver o Sr. Joaquim falando isso, que você sente o amor ser emanado nas palavras dele, né? É muito lindo, gente.
Seu Joaquim, a gente já vai pro encerramento aqui. Eu quero agradecer o senhor ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui partilhar o seu conhecimento. Eu é que agradeço estar aqui também, que é para poder realmente estender o conhecimento a todas as pessoas para que possam realmente despertar para aquilo qual que é a nossa finalidade, a nossa existência da vida é precisamente a nossa evolução moral e espiritual. Não é evoluir materialmente, é evoluir a nível moral e espiritual. É esse o nosso compromisso perante Deus. E, portanto, eu agradeço também ter esse privilégio de estar aqui a comunicar e a propagar o conhecimento para que este planeta Terra que está moribundo possa transformar-se num planeta de regeneração, um planeta habitável, só com amor, só com paz, só com tolerância, em que as intempéries deixarão de existir, haverá sempre haverá sempre uma suavidade nas intempéries, não é? Sim. Haverá sempre coisas amenas, sol ameno, não haverá calores excessivos, não haverá verões e frios excessivos, não. Será tudo numa frequência harmoniosa e para isso nós temos que realmente fazer o nosso caminho para depois ter essas benesses, não é? Fazer nossa lição de casa aqui, né, Seu Joaquim? Exatamente. Obrigada mais uma vez, Seu Joaquim, pela sua presença. Muito obrigado. E aproveitando aqui a deixa, gente, vou já convidar todos para nos seguir, né? Subscrever o nosso canal, deixar os seus comentários. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum conhecimento que queira partilhar conosco, deixa nos comentários. E agora eu quero deixar uma pergunta para fazer você refletir. Aposto que você está pensando que eu vou perguntar o que é Deus para você. Não, mas a pergunta é: o que é você para Deus? E com isso queremos dizer que com todo o amor que Deus e Jesus nos legou e a confiança que nos foi depositada, à luz do Espiritismo sob uma nova perspectiva, queremos convidar a todos a seguir nessa grande nave chamada Universos Paralelos. Parabéns, Seu Joaquim, muito obrigada. Foi muito bom gravar com o senhor. Nossa, foi Estiveram aqui muitas presenças. excelente. Nossa, ainda por isso. Muitas presenças. Não, mas na hora que começou, o Seu Joaquim já fez a oração, eu já senti. Parece que estava derramando uns... Na hora que você fez a abertura, parece que estava sendo derramado aqui um monte de... Tiveram muitas presenças ali a ajudá-la. Sim. Não, sinceramente. Universos paralelos, onde as almas se encontram